E fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Construindo Patrimônio. E hoje é um episódio muito especial, até porque eu tenho aqui o filho de um dos entrevistados que já participou desse programa, que já trocou uma ideia com a gente também, e que foi um episódio especial. E tenho certeza que você que está aí vai aprender e muito com esse bate-papo que vai vir com um contexto um pouco diferente, de alguém que já veio de uma família, de uma geração de investidores, que vai poder compartilhar aqui com a gente um pouco do seu conhecimento. Então, mais uma vez, Luiz, é um prazer enorme ter você aqui nessa mesa. E, bom, seja bem-vindo, a casa é tua. Fica à vontade, viu? Muito obrigado, Pedro. Agradecer aí pelo convite. Realmente, aí a minha família é de apaixonados pelo mercado imobiliário. Eu não podia ser muito diferente, então estou muito grato aí por estar nesse segundo episódio aí da participação da minha família no seu podcast. A gente tem tanto carinho por você, eu escuto tão bem meu pai falando de você, então é um prazer para mim estar aqui com você, podendo compartilhar um pouquinho aí do mercado imobiliário, da minha experiência. E acho que eu posso começar me apresentando, né? Pô, com certeza. Eu sou Luiz Cláudio, sou advogado, corretor de imóveis e empresário. Hoje eu sou gestor da Pison Administração de Imóveis, é uma empresa que começou aí há 60, 70 anos atrás com meu avô, José Luiz Barros Pinto, e passou para minha mãe e hoje estamos na terceira geração, que sou eu. Então, além do nome, tem algo que a sua família carrega já de geração, que na questão dos imóveis, né? Sim. O seu pai é Luiz, o seu avô é Luiz e o seu bisavô? É todo mundo Luiz, que meu filho vai ser Luiz também. Tem essa briga aí com a patroa. Não sei se eu vou conseguir convencer, mas acho que eu vou conseguir sim. Então vou lutar por isso. Eu quero meu Luizinho, sim. Pô, show de bola, show de bola. É tradição. Luiz, me diz uma coisa, nesse podcast Construindo Patrimônio, me diga quando que você se despertou a essa parte do imobiliário? Olha, pra te falar a verdade, foi durante a faculdade. Pra verdade, minha vida começou com futebol. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Joguei em Boa Vista, né, de Saquarema. Legal. E acabou que não deu muito certo, eu fui estudar. E aí fui fazer direito, uma tradição da minha família. Todo mundo é do direito. Minha irmã é promotora, meus pais são advogados, meus avós são advogados. E fui seguindo essa tradição, sempre tive uma aptidão aí pro direito. Comecei a seguir a vida no IBMEC, na minha faculdade. Comecei essa trajetória, estagiei em escritório de advocacia, estagiei em uma empresa grande, que era uma grande parceira da Microsoft no Brasil. Tinha um escritório em cada estado do país. Comecei a me destacar até dentro da área do direito como estagiário. E eu recebi um convite da minha mãe, me chamou um dia para almoçar no centro, no fórum. Ela falou, eu fiz uma venda, filho, eu tenho a nossa empresa, você sabe. Eu fiz uma venda e eu queria muito que você participasse desse mercado comigo. A sua irmã não quis seguir carreira, ela foi para a área pública, né, de concurso. E eu queria muito, eu não queria que a empresa acabasse em mim, eu queria muito que você conhecesse, desse uma chance. E eu dei uma chance, eu já gostava de imóvel, já via, né, muito do que meus pais faziam, apesar de jovem, né, eu não entendia, né, 18, 19 anos. Então, assim, eu tava mais pensando ali na festa da faculdade do que efetivamente em comprar um imóvel. Né? Então, já via eles, dei esse tiro aí de começar a trabalhar junto com a minha mãe na Pison. Fui aprendendo com ela, aprendendo como é que funcionava o mercado imobiliário, qual era a lógica, como é que era a parte interna, as burocracias, a parte jurídica. E fui pegando gosto, fui começando a ver a questão de como é que funciona. A gente tinha uma administradora de imóveis, então eu sempre gostei de ganhar dinheiro de uma forma sem tanta energia, sem gastar tanta energia. E eu vi que o imóvel poderia me proporcionar a rentabilidade de aluguel, de renda passiva. Fui me apaixonando, fui gostando, fui criando os meus sonhos até eu conseguir comprar meu primeiro imóvel. Aí, enfim, já estamos aí em alguns imóvelzinhos. Até agora em Santa Catarina, que meu pai conseguiu me convencer ano passado a comprar um imóvel com ele aqui. Então, tenho me apaixonado cada vez mais e começou lá na faculdade. Começou 100% com o exemplo familiar, com tudo que eu via meus pais fazendo, que meu avô fazia. E fui me encantando cada vez mais para, hoje em dia, ser um apaixonado e um especialista em imóveis. Caramba. Pô, é muito conteúdo, hein? Eu vou tentar sempre ir mastigando esse conteúdo e essa história toda, tanto para que eu entenda e para que as outras pessoas possam entender. Então, vamos lá. Você é a terceira geração de investidor
em imóveis da sua família, certo? Terceira geração de investidor que trabalha com imóveis, sou eu. Legal. Então, antes da gente falar especificamente de você, você pode trazer aqui um pouco como que foi essa questão justamente familiar, ou seja, talvez das histórias que você ouviu, como o seu avô começou, qual que era a mentalidade dele, porque, pô, hoje a informação ela tá muito democratizada, né? Hoje qualquer pessoa tem acesso à informação. Na época não era bem assim. Então, você consegue trazer um pouco desse contexto, um pouco da história lá do seu avô pra cá? Consigo, assim. O meu avô, ele começou na Ilha do Governador, saiu da ilha para ter um escritório na Penha. Na época que a Penha ainda era um bairro de subúrbio carioca, que era um Uhum. bairro que estava se desenvolvendo. E ele, com a visão de mercado imobiliário, né? Que mercado imobiliário a gente pensa no médio e longo prazo, ele resolveu investir na Barra da Tijuca quando era só Nossa! areia. Então, assim, não tinha Era a avenidas Praia Brava aéreas. do Rio de Janeiro, né? Não tinha nada ali, né? Assim, não tinha nada. Tinham 2 condomínios, que era o Novo Leblon e o Nova Ipanema. Assim, não tinha nada, não tinha nada. Aí tinha umas fotos que eu pego ainda da Barra da Tijuca, que era areia pra tudo quanto é lado. E as pessoas reclamando que a Barra é longe, não tem Aham. como chegar na Barra, não tinha Oh, linha meu Deus. amarela. A história só se Então, repete. pois é, Nada né? novo. Pois é, né? Então, eu acompanhei, assim, via as coisas que aconteciam. Acho que a parte que eu mais me interessava no mercado imobiliário veio muito do meu pai, porque meu pai tem um jeito para negociação que é meio único, assim. Ele faz uma. E ele me contava as histórias, né? E aí, enfim, as histórias que ele me contava eram assim: como que você conseguiu negociar esse imóvel que você não tinha como comprar e agora Aham. você comprou e ele é Aham. 100% seu, 100% quitado? Como é que você fez isso? Aham. E ele compartilhava um pouquinho das histórias, me compartilhava dos relacionamentos, né, que você fazia, porque hoje em dia eu entendo que tudo é relacionamento. Então, eu fui acompanhando as histórias dele. Ele aprendeu muito com meu avô também. Meu avô foi um dos pioneiros, realmente, do mercado imobiliário. Não só do mercado imobiliário, mas do direito imobiliário. Uhum. Como eu falei, a gente é muito atrelado ao direito. Então, meu avô foi um dos auxiliares na lei do inquilinato, né? Junto com o Capanema, que é um dos grandes autores. Então, Cara, peraí, o teu avô foi um dos autores da Lei do um Inquilinato? dos coautores da lei do Ah, pelo amor de inquilinato. Deus, Então, gente. assim, a Ah. gente, o mercado imobiliário tá no sangue mesmo. O meu avô, ele era um fenômeno. Eu tive pouco contato com ele, porque ele veio a falecer, eu tinha acho que 16, 17 anos. Então, eu não pude dar o orgulho dele me ver seguindo os próprios passos dele. Dizem que eu tenho muito a ver com ele, que eu sou muito parecido com ele, meu jeito de falar, meu jeito de me relacionar. Uhum. Eu acho legal isso. Mas, infelizmente, na minha fase adulta, eu não acompanhei tanto meu avô, que meus pais falam que era uma pessoa espetacular e uma águia de negócio. E não tinha vergonha de fazer umas propostas covardes Doida. e muitas vezes dava certo. Caramba. Pô, que massa, velho. E que pena que ele não pôde ver justamente você nativa, né? É uma pena. Levando esse legado da família. E com o teu pai? Conta mais, o que que você aprendeu de imóveis com o nosso Dr. Luiz Eu Manuel? acho que eu posso dizer que eu aprendi tudo que eu sei com meu pai, assim. Meu pai é o meu grande exemplo, assim, ele é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acompanhei todas as fases da vida dele, desde diretor jurídico do Flamengo, a advogado crescendo, a pastor, né, que é a fase atual. Acho que é a minha Uhum. fase favorita do meu pai. A fase dele pastor, acho que ele mudou muito como pessoa e eu vi essa transição dele, né? Aham. Vi a transição dele, do casamento dele, do meu pai, da minha mãe. Então, eu admiro muito meu pai. Ele é uma pessoa que eu tenho assim, mais do que aquele amor, né, de filho para pai, né, Aham. eu tenho uma admiração, eu quero seguir muito os passos dele, eu confio muito nele, eu compartilho muito com ele as minhas ideias, os meus sonhos, as minhas aflições. Eu tenho meio que um porto seguro no meu pai e amo muito ele, assim, eu acho ele um fenômeno. Você sabe que, assim, o teu pai é um dos meus mentores, né, É, cara? eu Teu pai é um dos imagino. caras que eu ligo quando a coisa tá preta, assim, eu ligo assim, seu Luiz, e aí, o que que eu faço? É Seu um Luiz, eu nunca chamei privilégio. teu pai e falei assim, meu amigo Luiz, o que que eu faço, cara? Qual que é a saída aqui? Me ajuda. E É ele é um um cara que privilégio. sempre tem conselhos muito inteligentes, assim, sempre algo fora da caixa e que ajuda muito. Mas sobre imóveis, cara, o que que você. Eu quero que você me traga histórias, assim, do seu pai, coisas que, talvez conselhos que ele te deu, coisas que talvez hoje norteiam a forma como que você enxerga o investimento no mercado imobiliário. Olha, como eu enxergo um investimento no mercado imobiliário? Eu enxergo um imóvel, né, um investimento no mercado imobiliário como qualquer tipo de investimento, né?
Eu, particularmente, entendo que a gente tem aquela trindade do investimento, né? Assim, uma visão particular minha. Mas eu acho que todo investimento, e o mercado imobiliário não poderia estar diferente, você vai ter ali a segurança, você vai ter a rentabilidade e você vai ter liquidez. Eu acho que é impossível você atingir esses 3 pilares no mesmo investimento. E no mercado imobiliário, a gente tem isso, né? É um mercado que a gente não tem tanta liquidez quanto, né, apertar um aplicativo e resgatar o dinheiro, mas eu tenho muita segurança e eu, dando o investimento certo, eu certamente vou ter muita rentabilidade, né? E a rentabilidade, eu digo não só a venda do imóvel, né? Mas eu posso ter uma renda passiva, né? Na administração, na locação e tudo mais. Então, eu enxergo o mercado imobiliário como um investimento como qualquer outro. Você tem que estudar, não adianta você rodar uma roleta ali e comprar aquele imóvel, a chance de não dar tão certo existe. Né? Da mesma forma que se eu fosse aplicar na Bolsa de Valores, De qualquer a chance forma, de eu errar é muito grande. Né? Então, tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser analisado. Tem vários fatores quando a gente está falando de imóveis que são imutáveis, né? Então, a gente precisa estar atento a esses fatores, né? A posição solar da sua unidade, a fachada do seu prédio, a organização do seu prédio, localização, vista, enfim. O que é imutável, a gente precisa ter muita atenção na hora de dar um passo no investimento imobiliário. E o que for mutável, né? O que a gente possa fazer o upgrade, benfeitorias, a gente vai estudando de acordo com o que o mercado vai pedindo para poder aumentar a sua rentabilidade, aumentar o seu patrimônio imobiliário e você ganhar dinheiro com esse mercado, seja com a venda, seja com aluguel, enfim, tem muitas formas. show de bola. Então, antes da gente partir para a próxima parte, quero que você me traga talvez um conselho ou uma história que o seu pai falou para você referente ao imobiliário. Olha, um conselho não demora para assinar. Quando você tem o aceite da sua proposta, assina. Corre, faz o sinal, assina. Não deixa a outra parte ou quem você estiver negociando parar e refletir muito. Um negócio ele tem ímpeto. Você tem um timing de uma venda, de uma transação imobiliária, tudo tem timing. Então, quando você perde muito tempo pensando, negociando e tudo mais, muitas vezes você perde esse timing. E aí você perde uma oportunidade que se você tivesse tido... Tá fechado, vambora, assina e dá o sinal. Você não perde essa oportunidade. Então, eu, particularmente trabalhando no mercado imobiliário, já vi muita gente perdendo excelentes oportunidades por causa de 30 mil ali que tá puxando pra cá, em vez de vamos assinar, não vamos perder o ímpeto do meu cliente, do comprador ou do vendedor. Negócio tem timing. E o mercado imobiliário também tem timing. Mas é engraçado ouvir isso, porque... Peraí, teu pai não é corretor de imóveis. Teu pai é advogado. O corretor de imóveis, ele teria muito mais essa visão, tipo assim... Vamos acelerar a venda, vamos acelerar a conclusão desse negócio, porque o cara é corretor. Sim. Ele ganha quando o negócio, de fato, é executado ali. O advogado tem um pensamento diferente, é muito mais burocrático, é muito mais cuidadoso. Por que teu pai tem essa visão de não perder o negócio se ele joga do outro lado? Exatamente por ser um especialista e saber do que ele está fazendo. Porque a gente, como especialista em análise de uma documentação, em análise de um imóvel, a gente faz isso muito mais rápido, né? Então, eu consigo analisar uma matrícula e eu consigo assinar um sinal trazendo uma certa segurança, na verdade, praticamente 100% seguro para o meu cliente ou para mim, quando eu faço uma pré-análise rápida. Hoje em dia, na mesma hora, eu tiro uma visualização de matrícula, eu sei se está registrado no nome da pessoa que eu estou negociando o imóvel ou não. Então, você sabendo os caminhos e sendo rápido na sua análise jurídica, você não vai perder pro comercial. Aquela briga entre comercial e jurídico, você sendo os dois, você ganha. Você ganha. Você ganha. Já falamos do Luiz Avô, né? Qual que é o nome do seu avô mesmo? Luiz Arthur. Luiz Arthur. O meu avô, que era do mercado imobiliário, era o José Luiz. José Luiz. Parte da minha mãe. Todo mundo é Luiz nessa história. Luiz, né? Caramba! E eu tenho uma história engraçada, até assim, que a minha família é muito criativa, né? Meus pais são muito criativos, né? Você sabe que o meu nome é Luiz Cláudio? Sei. Sabe, né? É a mistura de Luiz com Ana Cláudia. É Luiz Manuel com Ana Cláudia. Rapaz. Luiz Cláudio. É criatividade, tá no sangue, entendeu? Então, assim, aí virou Luiz Cláudio. Tinha que ter o Luiz, e aí botar uma misturinha ali do nome da minha mãe. Deu certo. Cláudio. Agradou os dois. Agradou todo fechou mundo. o negócio. E pra não ter problema, ele botou todos os sobrenomes. Então, eu tenho 6 sobrenomes. É Luiz Cláudio, Montes Pinto, Fernandes Costa. Cara, o meu nome é grande, são 5 nomes. Mas você ganhou. Parabéns. Obrigado. Ó, falamos do... Meu Deus do céu, de novo o nome do teu avô. José Luiz Barros Pinto. José Luiz Barros Pinto.
falamos do Luiz Manuel. Agora você. Não quero agora. Beleza, tu já falou o que teu avô fez, teu pai fez. Agora, quando que você entrou no mercado imobiliário? Quando que você de fato começou a investir? Porque investir com o dinheiro dos outros é mais fácil, Com né? certeza. Mas quando que você se arriscou nisso? Olha, eu comecei no mercado imobiliário, eu tava no meu quinto período de direito, então eu tinha 19 para 20 anos. 20 anos, início dos 20 anos. E eu comecei a trabalhar ganhando aqueles R$ 1.200 de estagiário, mais uma ajudazinha ali, mais as comissões de corretagem que eu ganhava. Uhum. E acho que comecei a pensar em investir no mercado imobiliário porque era o que eu trabalhava, era o que eu já conhecia. E você trabalhando no mercado imobiliário, você recebe oportunidades, talvez, antes do que o público recebe, né? E aí, pra te falar a verdade, esse é até curioso, porque o meu primeiro investimento imobiliário foi um consórcio imobiliário, uma carta de consórcio, 200 e poucos mil reais. E eu pagava lá, sei lá, 600 e pouco por mês. E eu falei, não vou comprar. Acreditei no vendedor da carta de consórcio. Falei, não, vou comprar isso aqui, eu vou ter meus 200 e poucos mil. E daqui a um aninho, 6 meses, eu tô comprando meu imóvel. Tô curioso pra ouvir o final dessa história. Mano, essa história é legal. E aí, comprei essa carta de consórcio, comecei a pagar lá as parcelinhas, comecei já vendo os meus imóveis. Daqui a pouco eu vou ser contemplado, daqui a pouco eu vou ser contemplado. Deu 6 meses, nada. Deu 7 meses, nada. Deu 1 ano, nada. Eu falei, cara, esse consórcio tá devagar. Eu quero comprar o meu imóvel. Eu tava esperando que eu fosse tirar esse dinheiro. Eu já tinha uma pequena reserva. Expectativa lá em cima. Expectativa lá em cima. Muitos cálculos, muitas planilhas. Vendo quanto que eu poderia ter, quanto que eu poderia dar num imóvel. Acabou que apareceu para mim uma oportunidade, através de um corretor parceiro meu, que era corretor de uma construtora no Rio de Janeiro. Ele me veio com uma oportunidade e falou, tem um empreendimento diferenciado aqui no Recreio dos Bandeirantes, tal. Eu consigo condições diferentes, porque você é do mercado, você é meu amigo, e esse aqui não foi pro público, eu só tô oferecendo porque eu sei que você vai trabalhar esse empreendimento, e esse aqui é filé mignon. E aí, quando eu vi aquela oportunidade, eu falei, pô, mas eu tô pagando meu consórcio ali, eu não sei se eu tô efetivamente pronto para comprar um imóvel, para entrar num parcelamento com a construtora, né? Um imóvel não é um negócio barato. Então, assim, eu não tinha o dinheiro todo do apartamento. E tava pagando o bendito consórcio. E tava pagando meu bendito consórcio. Então, veio essa oportunidade, eu fui no empreendimento, eu estudei, eu analisei quais unidades, tinham praticamente todas as unidades estavam disponíveis, só o dono da construtora que já tinha unidade lá. E aí eu escolhi uma unidade e falei, essa aqui é sol da manhã, essa aqui é vista mar, essa aqui a planta é a que me agrada, ela tem uma super varanda, ela tem uma super vista. Fiz uma pequena análise ali dos arredores, eu vi que a posição da unidade que eu gostaria de comprar, as casas que existiam ali na frente tinham todas irregulares, boa parte estava irregular, então não ia subir num futuro próximo um prédio, ali seria muito difícil de conseguir subir um outro empreendimento que atrapalhasse a minha vista, que é um grande fator. E um dos fatores, que é um privilégio que eu tenho, né? Um dos privilégios que eu tenho, que depois a gente vai entrar nessa seara, eu conversei com meu pai, que é um dos meus privilégios. Falar, pai, eu vou dar esse tiro, eu vou comprar esse imóvel, eu tenho o dinheiro do sinal, não tenho o dinheiro da próxima parcela. Eu vou lutar para eu poder ganhar. Isso tô fazendo uma coisa muito arriscada. Mas eu usei meu privilégio de poder contar com meu pai e falar, pai, se der tudo ruim, você entra comigo, você me ajuda? Legal. E ele falou, claro, eu tô contigo. Que legal. Vai pra dentro. Porque eu era um menino, assim. Eu tinha 21 anos, acho que foi 22 anos quando eu fiz isso. Assim, eu era um menino. Eu não tinha nem a maturidade, eu não tinha nem a visão, nem um terço, um quinto do conhecimento. E assim, boa parte da galera na tua idade e do mesmo padrão, a última coisa que faria é comprar um imóvel, né, cara? Ia estar gastando com certeza. festa, Eu podia ter comprado com rolê, com carro. Eu podia ter comprado um carro. Eu tinha um podia Peugeot fazer 206. tanta coisa. Eu podia comprar um carro mais legal, mas... Você tá louco. Deve ser o pior carro do grupo. Com certeza, com certeza. Assim, até porque eu estudava no IBMEC, né? E a galera chegava de BMW, né? Apesar de o pai ter comprado a BMW pro filho. Tava de BMW, pô. Tava de BMW, né? Então, assim, eu tinha algumas aspirações, mas eu nunca fui muito dessa questão de bem material nesse sentido. Eu sempre pensei mais com... Aprendi isso com meu pai. Sempre enxerguei um pouco mais à frente, né? Onde eu vou chegar daqui a 10 anos? Qual é a minha meta daqui a 10, 15, 20 anos? E o mercado imobiliário está muito atrelado ao médio e longo prazo. E como eu já trabalhava com isso, já gostava do mercado, eu resolvi dar esse tiro aí, resolvi arriscar.
paguei o sinal, comecei a entrar nas prestações do apartamento. As semestrais foram uma luta, nossa. Isso, famoso balão. Eu lembro que eu era de 2 por ano, né? Era fevereiro e agosto, ou setembro, alguma coisa assim. E 6 meses antes, quando eu pagava de fevereiro, eu já aplicava o dinheiro para pagar de setembro. E em várias semestrais eu não tinha o dinheiro. E Deus me ajudava lá na hora. Eu fazia um negócio louco de última hora e o dinheiro tava lá. E eu consegui pagando. Fui pagando as prestações até que meu apartamento efetivamente aí foi entregue pela construtora. E aquele sentimento de quando entrega a chave? Quando eu paguei a última parcela, foi uma sensação muito boa. Mas muito boa. Porque eu falei, agora eu não tenho mais passivo. E aí eu entrei numa obra, né? Eu comecei a pagar outras coisas. Né? Uma obra no apartamento pra fazer as melhorias e tudo mais. Mas o grosso, apartamento, né? Em si. O apartamento tava ali, né? E assim, recebi as chaves. Pô, sentimento bom. Foi muito legal. Eu lembro, isso é uma sensação que eu tenho, porque a minha esposa era minha namorada na época, ela já me acompanhava. E eu lembro da gente orando no apartamento, agradecendo, porque esse acho que talvez seja o meu maior privilégio, é ser cristão. E eu lembro da gente agradecendo a Deus, porque foi 100% Deus que me ajudou ali a superar todos os desafios, a superar as inseguranças e ter conseguido aí o meu primeiro imóvel, uma certa, né, novo, né, de certa forma, perto do que normalmente as pessoas da nossa geração pensam, né, mas tive essa coragem, usei meus privilégios e deu tudo certo. Graças a Deus deu tudo certo. Meu apartamento tá lá, tá super bem alugado para um médico, para uma arquiteta. Pago o aluguel direitinho, cai todo mês em lá, eu que administro, tenho um ótimo relacionamento. Agora, mesma coisa, você falou que cuidou muito na hora da posição solar, na hora da escolha da unidade. Você teve mais algum cuidado com essa questão do apartamento? Ou seja, você comprou já pensando em alugar, certo? Comprei já pensando em alugar. Na verdade, eu comprei pensando em morar nesse apartamento. Né? Porque, na verdade, meu primeiro investimento foi o consórcio. Certo. Eu comprei o consórcio. E o consórcio saiu? Saiu depois de quanto tempo? Saiu depois de tanto tempo que eu só usei ele ano passado. E eu não reclamo do meu consórcio, porque foi ele que me possibilitou ter meu primeiro imóvel em Santa Catarina. Então, legal. O meu primeiro... Isso eu acho engraçado. É a parte mais curiosa. Eu tinha um norte. E esse norte começou com um consórcio. O meu norte era, eu quero comprar um imóvel. Comprei um consórcio. O meu primeiro imóvel não veio através do consórcio. O meu primeiro imóvel veio através de uma compra de um imóvel na planta, que não tinha nada a ver com o meu consórcio. Mas esse consórcio, ele se materializou no meu primeiro imóvel em Santa Catarina. Então, assim... Eu já reclamei do meu consórcio? Já reclamei. Por 9 anos só. Mas hoje ele me traz renda passiva no meu aluguel de Camboriú. Então, que massa. Ele se materializou no meu segundo imóvel aqui na verdade, eu vejo que o consórcio foi a tua porta de entrada para investimento, né? Foi. Talvez ele tenha me ajudado muito a questão da mentalidade, de poupar, de juntar. Né? Porque a gente precisa de fôlego, você precisa de caixa, né? E o mercado imobiliário não é muito diferente disso. Você precisa de caixa para poder fazer os seus investimentos. O consórcio talvez ele tenha me ensinado e me forçado a poupar um pouco mais. Eu aprendi a juntar e a não utilizar toda a minha renda como despesas. Né? Você juntando, fazendo os meus investimentos. Eu tenho um assessor de investimentos, que eu não sou um especialista em mercado financeiro, eu sou um especialista em imóveis. Mas eu fui, junto com o meu assessor, preparando esse colchãozinho para transformar os meus investimentos no mercado financeiro, no que eu efetivamente entendo, no que eu efetivamente sou apaixonado. Que é o imobiliário. Que é o imobiliário. Coisa boa. Diz uma coisa, hoje você investe em consórcio ainda? Não. Por quê? Eu não invisto em consórcio ainda. Por causa das regras do consórcio, né? Não só pela questão de você ser contemplado no consórcio, mas um consórcio você não pode comprar um imóvel na planta. Né? E eu gosto do imóvel na planta, né? Assim, acho que ele pode trazer uma rentabilidade um pouco melhor do que no usado. O usado também te traz essa possibilidade, mas o consórcio tinha tanta regra. O mercado é muito dinâmico, né? E às vezes você precisava se eu não me engano, você precisava de uma vistoria do consórcio e eles analisavam a documentação e demorava semanas. Então foi difícil. Mesmo com o consórcio contemplado, foi difícil eu conseguir materializar ele em um imóvel. Então hoje eu talvez não investiria num consórcio por causa das burocracias, por causa das regras que um consórcio traz para transformar isso num imóvel.
né? Mas não acho que é um investimento horrível, não acho que é um investimento péssimo. Eu acho que é um tipo de investimento que, no momento, eu acho que não faria Pra você não sentido faz pra mim. sentido, mas Mas que para tem esse muitas pessoas contexto. poderia fazer sentido. Concordo, É, concordo. Eu tenho dificuldade com consórcio. Tive uma situação bem chata com consórcio, mas eu vejo que é uma porta de entrada para algumas pessoas. com E como a certeza. gente falou, investimento é contexto, né? Com certeza, É com certeza. contexto. É Mas realidade. voltando para a história do apartamento, vamos lá. Você comprou, no começo era para morar, depois você acabou levando para aluguel. O que aquelas decisões que você tomou de forma tão cuidadosa na escolha, o que reverteu hoje? Reverteu num super investimento imobiliário, na rentabilidade que eu tive com o meu imóvel, na valorização do meu patrimônio. Acho que, na verdade, essas decisões, esses estudos minuciosos, né, da unidade que eu vou comprar, do empreendimento que eu vou comprar, da localização, de tudo, tudo isso agrega o valor que hoje o meu imóvel possui. Se eu comprei o meu imóvel por X, eu posso dizer hoje que o meu imóvel vale um pouquinho mais que 2x. Então, Uhum. assim, com a renda passiva do aluguel, com as escolhas que eu fiz, tanto na forma com que eu preparei o imóvel de piso, de armário e tudo mais, com as escolhas da unidade, da posição e tudo mais, isso tudo junto agrega no valor e na valorização do meu patrimônio imobiliário. Legal, mas isso no aluguel interfere muito? Interfere. Melhor, o que isso interfere em proporção? Porque muitas vezes no mesmo prédio você não tem grandes variações de preço de um aluguel para o outro. O Uhum. que no seu caso, né, a situação exata desse apartamento, como que ficou? Nessa situação exatamente desse apartamento, posso falar que o meu imóvel ele é alugado pelo dobro do que está sendo alugado no próprio prédio. A Rapaz. gente teve uma situação, quando o imóvel ficou pronto, tinha um grupo, né, dos investidores, né, porque a gente foi obra por administração, então todo mundo estava ali no mesmo bolo, o risco era de todo mundo. Uhum. Uma questão que eu enxergo que muitos investidores fazem dessa maneira eles querem o menor custo possível, eles estão olhando para um metro quadrado, mas eles querem gastar o mínimo possível. Sim. E eu, particularmente, enxergo como. Eu gosto do mercado imobiliário com a questão da exclusividade, né? Eu não gosto de ter aquele negócio de todas as casas são iguais do condomínio. Eu acho isso péssimo. Eu gosto Uhum. de coisa única. Eu Uhum. acho que essa é a grande graça do mercado imobiliário. Eu posso fazer uma coisa única. Aham. Então, eu decidi, vendo o que as pessoas estavam fazendo, né, pelo grupo, eles estavam colocando um piso do mais basiquinho possível, aquele piso que se molhou, estufou, já tá Acabou. horrível. O Aham. armário o mais vagabundo possível. Não estavam fazendo grandes investimentos e eu também não fiz um grande investimento no meu apartamento. Mas eu fiz diferente. Eu coloquei um porcelanato bonito. Eu fiz um acabamento de iluminação diferente. Eu coloquei armários de boa qualidade, com um marceneiro de confiança, né? Aham. O meu braço direito de marcenaria lá do Rio. Então, assim, Pô, a gente fez um rapaz. negócio muito diferente, pensando de que eu vou ter algo exclusivo do que tá naquele prédio. O prédio já era um prédio exclusivo. É um prédio que concorreu a um prêmio na França por causa da arquitetura dele, né? Que era o Wings, que é as As asas. Então, asas. assim, já tem esse diferencial. Eu coloquei mais um diferencial com a minha unidade sendo ainda mais diferente, mais exclusiva do que Aham. as outras unidades. E teve um médico, junto com uma arquiteta, que visitou e estava na obra o meu apartamento, eu ainda estava colocando o piso, mas ele já viu o que estava acontecendo ali e falou: eu quero esse apartamento. E estava anunciado por X, Aham. ele propôs X mais 200. Rapaz, ele propôs mais do que estava Mais do que anunciada. o anúncio, porque ele não queria perder aquela oportunidade. Que Por isso que eu acho que a loucura. exclusividade é diferente. Ele visitou 8 imóveis naquele apartamento. Aham. O que ele quis escolher era o que não estava pronto, que era o meu. Aham. Porque ele viu que estava diferente dos É demais. engraçado, e pode ser que nesse mesmo contexto, outros proprietários, outros investidores falam assim: "Pô, mas tá demorando para alugar? Pô, mas não tá num preço legal". Mas é justamente, né, você plantou a mais do que os outros, né, e também colheu a Sim. mais do que todos eles. Sim, eu não fiz nenhuma loucura não, cara. Não fiz nenhuma loucura. Não fiz um investimento de, não, eu botei 50% do valor do meu imóvel em benfeitoria. Não, cara. Eu só fiz o diferente dos outros. E eu pesquisei. Eu não comprei na Barra da Tijuca o material. Eu comprei em Nova Iguaçu. Eu Uhum, pesquisei. uhum, A gente faz uma pesquisa, né? Eu não rasguei dinheiro. uhum, É porque eu poderia comprar da mesma coisa que eu comprei em Nova Iguaçu na Barra. Eu ia pagar o uhum, dobro. uhum. Não tem porquê. Tudo tem que ser estudado. As coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Você, quando tá falando de um investimento, as coisas não acontecem sem querer. Você pode até acertar sem querer. Mas a chance de você acertar estudado, planejado e seguindo o seu planejamento é muito maior do que indo, deixe a vida me levar. Esse é um perigo. Você
E você é condicionado a deixar a vida me levar, porque é mais fácil você deixar a vida me levar. Aham. Mas quando você para, pensa, planeja, organiza e executa, a chance de você ter maior rentabilidade, um patrimônio melhor, é muito maior. E como é pra você hoje carregar esse legado e ter a responsabilidade de estar à frente da Pison com mais de 300 imóveis, mais de 50 anos de tradição? Conta como que é estar nessa pele aí. É pressão, assim, acho que eu acho que sou a pessoa que mais me cobra de todos, né? Assim, eu prezo por excelência, eu prezo pelo nome, assim, acho que a minha família já tem um certo nome e eu honro, né? Eu tento honrar a história da minha família, o nome da minha família, tudo que eles já construíram nesse tempo todo, né, da nossa história. E eu tento honrar o máximo possível. Eu sou cristão, então, assim, eu tento fazer tudo da forma mais honesta, da forma mais correta possível, seja o mais claro possível. Me especializo cada vez mais, a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando se qualificar. Mas eu posso te falar que tem uma pressão, sim, cara. Não é uma empresa qualquer, eu vou seguir, não. Tem uma pressão a mais aí. E trabalhar com família é mais difícil. Apesar da minha mãe hoje estar um pouco mais afastada, mas quando eu comecei, ela... Doutora Ana não devia ser fácil, Nossa rapaz. senhora, negociar com a doutora Ana era dificílimo. Mas eu aprendi muito com ela, aprendi muito com os meus pais, especialmente com a minha mãe. Admiro muito eles. E tenho uma pressão, sim, de seguir os passos, mas é um privilégio. É um privilégio ser a terceira geração da minha empresa, é um privilégio. Porque é a terceira geração dos clientes. Na verdade, tem clientes que são a quarta geração. Pois é, eu não pensei nessa parte. Como que é pros clientes? Porque eu imagino que pra tua mãe deve ver muito marmanjo hoje, que era moleque, que usava fralda. Meus pô. filhos deles. Meus filhos Caramba. deles. Os filhos dele. A gente tem muito cliente português, né? Minha família é descendente de português. Aham. Né? Então, tinha muitos amigos dos meus avós que eram portugueses. E eles viraram clientes dos meus avós. Tem alguns clientes da época do meu avô que ainda são meus clientes. Seu Antônio, assim, Aham. seu José. Então, assim, são os clientes que ainda Da velha estão... guarda. Da velha guarda. E os Aham. donos dos galpões, Aham. aquele império imobiliário que a gente Aham. administra o patrimônio deles e traz a segurança, né? Então... eu particularmente, eu me sinto privilegiado de estar aí nessa terceira, quarta geração de alguns clientes. Isso é muito legal, isso é uma conversa que eu tenho com os clientes. Uhum. E eles falam, pô, mas o meu bisavô tomava café com seu avô. Eu tenho uma Meu cliente amigo. minha que é a dona Persiliana. E Pelo nome a dá filha pra dela ver, né, era que... a professora Daisy. A dona Persiliana e a professora Daisy já têm uma certa idade. E elas Aham. eram muito amigas do meu avô. E toda vez que eu vou numa das lojas delas, que é na Penha, elas Aham. me chamam pra tomar um café, e a gente toma aquele cafezinho, e ela conta as histórias do meu avô, e ela sempre fala: o seu avô fazia a mesma coisa que você tá fazendo aqui. Ele tomava o café comigo. E eu tenho esse perfil igual do meu avô, eu gosto de sentar, eu gosto de tomar um café, eu gosto de bater papo, enfim, contar história. Enfim, é interessante. Cara, é legal, porque na sua posição como gestor, o bom relacionamento, ele é primordial, né? Fundamental. É muito importante. Só que a gente conhece muitos gestores que, infelizmente, param nessa parte. Sim. Que é o bom relacionamento, uma boa conversa, mas que muitas vezes não tem uma base técnica, uma base de conhecimento tão aprofundada. Como que você vê isso no mercado? Qual que é a diferença e talvez até o perigo que se torna essa situação? Olha, tem muitas histórias nesse sentido. Assim, especialmente quando a gente está falando de administração de imóveis, eu particularmente entendo que qualquer um pode fazer uma administração de imóveis. Se o locatário for bom, paga direitinho, não dá dor de cabeça, cuida do imóvel e devolve ele direitinho, você não tem trabalho nenhum. Assim, qual é o seu trabalho? Você recebeu o aluguel, repassou para o seu cliente, tá tudo certo, dor de cabeça nenhuma. Mas são nos problemas que a gente vê quem realmente é bom e quem realmente faz o que qualquer um faz. Eu tive um caso agora, entraram alguns imóveis para nossa administração. Na verdade, são 4 galpões e um apartamento bem legal na Barra. Porque o antigo administrador pegou fogo num dos galpões e o antigo administrador não tinha seguro de incêndio. Apesar do contrato prever que tinha que ter seguro de incêndio e tudo mais. Não tinha. E aí? Como é que resolve? O que faz? Aí veio pro jurídico. E aí o jurídico vem, a gente entrou, resolveu algumas situações, negociou, fechamos as situações do jeito que dava. E no final das contas, a administração acabou vindo pra gente porque eles preferiam uma pessoa um pouco mais profissional, uma pessoa que pudesse dar mais segurança pro patrimônio imobiliário deles. Esses galpões eram do avô português, que passou pra filha, que passou pro neto. Então, eu vejo particularmente que na administração de imóveis qualquer um faz.
Mas na hora do problema, quem é bom, quem é o profissional, quem tá preparado, quem tem os processos, quem sabe como é que funciona a lei e como se resolve essas situações, ele que vai ter o diferencial e ele que vai efetivamente proteger o patrimônio do cliente, né? Ser um gestor de um patrimônio imobiliário, você tem que ter conhecimento, você tem que estar sempre preparado para enfrentar todas as situações. Pô, com certeza. Até porque, como você falou, no problema é onde você vê quem é quem. Exato. E hoje, você vindo para Santa Catarina, como você falou, tu comprou recente o teu primeiro imóvel aqui em Santa Catarina. Cara, o que que você pode me dizer dessa movimentação? Você conhece muito bem o mercado carioca. Você, né, Muito. nasceu lá, tem a família toda lá. O que que traz você e os seus investimentos a olhar com bons olhos para Santa Catarina, especificamente para Balneário? Olha, Santa Catarina tem um fator assim, quando eu falo de Santa Catarina, Rio de Janeiro, eu não vou falar mal da minha cidade porque eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade única. A gente tem uma beleza natural e tem o turismo, a gente tem coisas que não tem em nenhum lugar do mundo, como tem no Rio de Janeiro. Mas Santa Catarina me traz uma. Me faz querer vir um pouco mais pra cá, especialmente depois de. Há 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses atrás, nasceu minha filha. Uhum, E o fator segurança, ele se tornou algo essencial pra uhum. mim. Então, Santa Catarina, ele, especialmente essa região daqui, ele me proporciona praticamente 100% de segurança. Então, eu olho pra cá com olhos um pouquinho diferentes do que eu olhava que eu olho pro Rio de Janeiro, Aham. especialmente pelo fator segurança. Eu acho que esse fator segurança, bem como outras questões ligadas a Santa Catarina, fazem com que o mercado imobiliário daqui tenha uma valorização, um potencial de valorização imobiliário, talvez hoje melhor do que o Rio de Janeiro. Né? Não são todas as áreas do Rio de Janeiro que estão sendo afetadas pelos problemas da violência, enfim, dos problemas que o Rio de Janeiro tem. Aham. Mas aqui em Santa Catarina, eu consigo ficar um pouco mais confortável para investir no mercado imobiliário sem pensar no... Pô, será que eu vou ter problema com a milícia aqui? Será que eu vou ter problema com o Comando Vermelho? Será que o tráfico pode chegar nessa região? Então, isso são coisas, são fatores que, depois que você vira pai, isso muda completamente a sua vida. E isso afeta muito o mercado imobiliário. Eu acho que Santa Catarina... Eu tenho olhado cada vez mais... Meu pai me perturbou para comprar um imóvel aqui em Santa Catarina. Ele fala muito Praia Brava, compra comigo na Aham. Brava, compra comigo na Brava. Aham. A gente tem alguns cases de imóveis que a gente já negociou por lá, e eu tenho negociações muito legais e valorizações muito legais. Eu vi a valorização que ele fez, né, Aham. desses imóveis, tanto Itajaí, Balneário, enfim, e adjacências. E eu passei a olhar com outros olhos, vendo meu pai com essa valorização, aprendendo como é que funcionava o mercado aqui, especialmente por causa da insegurança que existe lá no Rio de Janeiro, que eu não tenho aqui e que ajuda no mercado. E hoje, você faria alguma movimentação da base de clientes do Rio pra cá? Hoje eu já tenho direcionado os meus investidores para Santa Catarina. Ano passado a gente vendeu 2 unidades aqui no final do ano, em Camboriú, exatamente porque os investidores têm olhado para cá com... As pessoas do Rio têm passado a olhar um pouco mais para Santa Catarina. Eu tenho visto um movimento muito grande de pessoas se mudando do Rio de Janeiro e vindo para o Sul, especialmente aqui para Santa Catarina. Mas pensando nos investidores, quando eu olho no metro quadrado no Rio de Janeiro, eu não vejo um lastro de potencial tão grande quanto eu tenho aqui. Por esses N fatores que a gente falou agora. Mas eu não enxergo como o Rio de Janeiro como algo que me traga um potencial tão grande como Santa Catarina, como eu tenho visto em Porto Belo, como eu tenho visto aqui na Praia Brava, como eu tenho visto em Uhum. Balneário Camboriú, como eu vi acontecer em Balneário Camboriú. Então, eu tenho enxergado Santa Catarina como... E já tenho direcionado os meus investidores para cá, porque eu posso trazer mais rentabilidade no investimento, especialmente para quem está pensando no flip, né? O cara que compra na planta, segura 2 aninhos, o imóvel ainda não está pronto, mas o empreendimento já começou a subir ali, já está começando não tem mais unidade na construtora, ou tem pouquíssimas. Você Aham. tem a exclusividade, o teu preço sobe, a valorização vem. E tem muita gente que nessa hora ali exerce o lucro. Tu já teve algum sucesso com um case positivo aqui na região? Vários, inclusive eu tava agora. Agora de manhã a gente foi lá no Serendipity. Não sei se você Opa, conhece. claro. O Prédio. Serendipity foi comprado em 2017 por 1.400.000 Meu Deus. e a gente tá vendendo agora por 4 milhões. Caramba. Ele foi alugado aí por 10 mil, depois ele foi Aham. alugado por 15. Aham. Tivemos uma proposta aí de 20, Aham. mas vamos vender, vamos exercer esse lucro e Aham. vamos distribuir esse Em valor. novos imóveis. Aí 2017, a gente tem 9 anos. 9 anos. 9 anos. 1.400 para 4. 1.400 para 4. É loucura, né?
É mercado imobiliário. É o mercado imobiliário. Traz isso. Agora, pra pessoa de fora, vamos supor que esteja acompanhando alguém, que alguém do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, esteja acompanhando esse podcast. O que você vê que são os riscos de uma pessoa que não mora aqui na região, que não que não visita com frequência a região, ter patrimônio aqui? Os riscos, a pessoa que não tá tanto aqui, é não ter pessoas de confiança para ajudar eles nesse patrimônio, na gestão desse patrimônio. Porque você, com a distância, uma vez se o imóvel tá para alugar, no aluguel, se é por temporada, você precisa de alguém aqui para cuidar do seu imóvel, para fazer a limpeza, para fazer a manutenção, para fazer a gestão. Então, o risco que tem, como existe muito amador e o mercado aqui que traz, né, permite que qualquer um trabalhe nesse mercado, porque dá dinheiro efetivamente, né? Você vê muitas pessoas despreparadas, então você às vezes está mal assessorado e tem dores de cabeça que não precisariam ter se você tivesse bem assessorado, se você estivesse com um bom administrador, com um bom corretor do seu lado. Então, eu particularmente enxergo que o risco de uma pessoa que está de fora vindo para cá é estar mal assessorada. Porque se você estiver bem assessorado, se você estiver buscando os imóveis certos, no lugar certo, da forma certa, acho que o seu risco é muito pequeno. Assim, muito pequeno mesmo. A gente tem fatores, né? A guerra lá no Irã, a guerra... Isso aumento do petróleo, isso pode aumentar, talvez, os custos dos imóveis na planta. Enfim, a gente tem algumas inseguranças. O nosso país é um país que já traz algumas inseguranças, né? Eu costumo brincar que até o passado é incerto nesse país. É verdade. Então, assim, né? Vou entrar muito nessa seara pra gente não se comprometer. O jurídico não liberou, mas... Oh, meu Deus, ainda bem que eu tô com advogado aqui na frente. Mas acho que o risco de um investidor de fora é basicamente esse: é estar mal assessorado. Se você estiver bem assessorado, e se você não quiser estar aqui e só precisar de alguém para te assessorar, se você estiver bem assessorado, a chance de você estar bem é muito grande. Hoje, se você tivesse... Eu sei que tem muita oportunidade no Rio de Janeiro, assim como tem muita oportunidade em Balneário. Mas se hoje fosse para investir uma cifra maior, mais alta, se a gente estivesse falando de investimento hoje, seja em 1, 2 ou dissipado em vários imóveis, né? Se fosse para investir 10 milhões. 10 milhões? Você investiria em Balneário ou no Rio? Com o 10 seu milhões, dinheiro. Eu conseguiria fazer no Rio de Janeiro algumas coisas que eu também consigo em Balneário, né? Em Santa Catarina. Eu tenho alguns imóveis exclusivos no Rio de Janeiro. A gente tem uma orla ali, Leblon, Ipanema, que eu até consigo acessar com esse valor. Talvez eu precisasse um pouquinho mais. Mas com 10 milhões eu consigo já fazer um negócio legal no Rio. Então, e o Rio tem uma questão do turismo, então... Vai depender muito do seu objetivo com os 10 milhões. O que você quer com os seus 10 milhões? Você quer comprar e flipar? Você quer vender durante a obra? Você quer comprar e morar? Você quer comprar e quer alugar? O que você quer? Como que você quer dividir? Isso tudo seria um case maravilhoso. Eu adoraria chegar com um cliente e falar: eu tenho 10 milhões, quero que você me diga o que eu vou fazer com esses 10 milhões. Nossa, eu ia passar uma semana com Parquinho. A gente ia fazer um tour em Santa Catarina, eu ia mostrar tudo pra ele no Rio, eu ia mostrar tudo aqui pra ele. E eu ia trazer elementos pra gente chegar a essa decisão. Eu, com 10 milhões, eu acho que eu talvez aportaria praticamente tudo aqui em Santa Catarina, no mercado imobiliário. Como? Em imóveis residenciais nos principais lugares que estão subindo, então a gente está trazendo uma maior rentabilidade. Eu gosto muito da Praia Brava, eu acho que a Praia Brava tem um hype muito legal, tem uma demanda muito legal, ele tem algumas questões bem diferenciadas. Apesar de eu ser 1 metro quadrado alto, mas eu não sei se com 10 milhões eu compraria exatamente o que eu gostaria, mas eu acho que daria pra fazer algumas coisas. A gente fez algumas coisas na Praia Brava, alguns anos atrás, teve uma valorização grande, mas eu particularmente botaria esse dinheiro aqui pra fazer meu aluguelzinho, pra ter minha renda passiva. Talvez eu fosse um pouco mais... Eu diversificaria um pouquinho com a locação por temporada, porque aqui você consegue rentabilizar, apesar de você ter mais dor de cabeça, mais trabalho, mas você rentabiliza um pouco mais do que nos 30 meses, né, da locação residencial. Com certeza. Eu acho que talvez eu tivesse um tirozinho num galpão logístico, é sempre interessante. Eu amo galpão, eu acho que galpão tem aluguéis altos. Rapaz, e aqui nas proximidades tá com muita oportunidade. Eu sei. Porque, querendo ou não, a nossa região, ela sempre foi muito forte no turismo e construção civil. Mas indústria tá crescendo muito. E a gente tem o porto, né? O porto aqui é um dos principais portos do país, né? Então aqui o galpão logístico, ele vai ter demanda. Eu enxergo aqui como muita demanda de galpão logístico. Eu vejo no Rio, o Rio ainda tem muita demanda nos galpões.
né? Então, aqui eu enxergo como a segurança, né? O fator que a gente tem grande dificuldade lá no Rio de Janeiro é a insegurança. Os meus clientes que são locatários de galpões, eles gastam uma nota em seguro. O produto dele fica muito mais caro porque ele tem custos que aqui em Santa Catarina talvez ele não tivesse. Então, essa visão do comercial no galpão, eu acho que eu teria pra cá tem a também. parte tributária, que é totalmente diferente, né? A gente tem uma reforma tributária agora que mudou tudo, né? A gente tem... Isso vai afetar o nosso mercado imobiliário, é uma coisa que é gradual, né? A gente tem um processo de transição nessa reforma tributária. Mas eu já tenho sentido reflexos da reforma tributária, especialmente na administração de imóveis. Muita gente recebia direto do locatário, evitava declarar alguma coisa. Você não fala, eu não falo. Tá tudo bem. Fica por isso, mas a gente teve algumas mudanças até uma normativa no ano passado da Receita Federal, que é o CPF dos imóveis, que os RGIs começaram a comunicar a Receita Federal através de um sistema que eles estão desenvolvendo, dizendo quem é o proprietário desses imóveis. E a Receita Federal, através desse sistema, vai saber quem é a pessoa que está nesse imóvel. Ela vê quem é que está naquele imóvel, vê quem é o proprietário, e ela vai, Cruza as num informações. sistema, ela vai falar, tá declarando que recebe aluguel? Não? Malha fina. Me explica por que você não tá declarando. Por que o Pedro tá no imóvel do Luiz e você não declara aluguel? Aí tem várias formas de você se defender, né? Você pode falar que é um comodato. Ele paga o condomínio e o IPTU e não me dá 1 centavo de aluguel. Ou é meu filho, né? Eu não vou cobrar aluguel do meu filho. Mas a gente já tem tido um reflexo nesse sentido das pessoas que efetivamente sonegavam, de que, olha, já que eu tô com esse risco, né, do leão me dar uma mordida aí grande... Forte. Deixa eu botar num especialista, porque eu vou pagar o imposto agora e eu não vou ter a dor de cabeça se esse risco tá zerado. Então, é um país muito difícil, especialmente para quem... O Brasil não é para amadores, né? O Brasil não é para amadores. Você tem que ter conhecimento, você vai ter que estar bem assessorado. Eu não sou especialista em questão tributária, eu tenho meu contador, eu tenho um advogado que é especialista em direito tributário. A gente analisa junto, a parte de eu ter um conhecimento jurídico me facilita entender o que eles estão me falando, mas o especialista é fundamental. Mas... tendo uma boa gestão, facilita, né? Com certeza. Porque, querendo ou não, talvez não seja você que faça, mas você sabe muito bem quem faz. Com certeza. E não faz para pouca gente ou para pouco valor em patrimônio, né? Sim. Então é aquela coisa, se você tem um patrimônio e você precisa confiar ele a alguém, é melhor que confie a uma empresa séria, que tenha mais de 50 anos de legado, que tem um sobrenome forte e que não tá aqui à toa, né? Como a gente falou, é uma responsabilidade muito grande a cadeira que você tá ocupando, mas ao mesmo tempo ela carrega privilégios, benefícios e uma fonte, né, muito próxima, como o Dr. Luiz Manuel, doutora Ana, que isso muitas vezes o dinheiro não compra. Não compra mesmo. Eu sou muito privilegiado. Eu costumo brincar que os nossos jantares de família, todo mundo é advogado. Minha irmã é promotora, meus pais advogados, eu advogado. O jantar de família era uma brigaiada danada, mas eu aprendia. Cada momento com eles ali, eu tava aprendendo, eu costumo dizer que a gente, com as pessoas mais velhas, né, a gente observa o que ela faz de certo e repete. E o que ela faz de errado, a gente tem que observar e não repetir. Aprender, a gente pode aprender com o erro, tanto com o nosso próprio erro, mas a gente deve aprender com os erros dos outros. E como eu sou um privilegiado, eu vi meu pai errou, né? Minha mãe errou. Nós somos humanos, né? Todo mundo erra. Claro. E eles me ensinaram também com os erros e com os acertos dele. Então, eu aprendi muito. Eu sou muito privilegiado com os pais que eu tenho, com a família que eu nasci. Eu realmente sou muito, muito, muito privilegiado. Eu fico muito feliz. Cara, que legal. Pô, tô muito feliz com a nossa conversa, mas acho que vou aproveitar um pouco mais essa questão de aquisição. A gente sabe que tem 2 formas de você investir. Talvez você comprar pensando já na revenda, ou comprar com uma visão de longo prazo maior, pensando no aluguel, talvez no Airbnb ou na locação anual mesmo. Hoje, qual que é... Eu sei que você trabalha com esses 2 tipos de investimento, mas qual que hoje é o seu principal? Olha, o meu principal tipo de investimento é mais alocação de longo prazo. Hoje eu prefiro uma alocação na residencial de 30 meses do que o por temporada. Por mais que a temporada me traga mais rentabilidade, eu acho que eu prefiro a segurança, a tranquilidade de um contrato mais longo, mesmo que eu receba um pouquinho menos, mas ficar mais tranquilo com a minha alocação.
Eu costumo muito dizer que eu prefiro ter um bom locatário pagando um pouco menos do que esticar muito a corda e começar a ter inadimplência. É Aham. porque quando eu tenho inadimplência, eu começo a ter que pagar o condomínio, eu começo a ter que pagar o IPTU, que tem uma coisa que a gente chama no direito de obrigações próprio terreno, né, que Aham. são atreladas à coisa. Então, quando um imóvel ele deixa de pagar o condomínio, quando o locatário deixa de pagar o condomínio, deixa de pagar o IPTU, quem vai ser demandado do município ou do É o condomínio proprietário. é o proprietário, é uma obrigação ao próprio terreno. Então, você, além de deixar de receber o dinheiro, você ainda tem um gasto com o Aham. condomínio IPTU. Então, você tem um prejuízo enorme. E aí, você vai tirar um locatário lá de dentro, você vai ter que entrar com uma ação de despejo. É a única forma de você tirar um locatário. Uhum. Então, você vai ter custas. O judiciário é lento. Eu sou advogado, eu não tenho esse custo, mas quem não é advogado paga um Não, e é advogado. trabalhoso, é E demora, dá dor de desgastante. cabeça. Então, assim, tem muita gente mau caráter que vai agir de má fé. Então, assim, existem várias coisas que a gente, na administração de imóveis e no mercado imobiliário, a gente faz para evitar com que essas situações aconteçam. Tendo um bom locatário, uma boa garantia, um bom contrato, tudo isso, um bom laudo de vistoria, tudo isso minimiza o seu risco. E quando dá problema, você tem meios de poder reaver seus prejuízos de uma forma um pouco mais rápida do que se você tivesse ali no risco. Uma conta simples que eu faço é, muitas vezes você vai ter um apartamento para pôr pra locação, vamos supor, 5.000. Ah, não, eu acho que ele vale 6. E o mercado ali, você sabe que o pessoal tá pedindo na faixa de 5, mas você quer puxar um pouco a corda porque o seu é mais especial, porque você vai colocar 6. Esse 1.000 por mês, no ano são 12. Uhum. 2 meses que fica sem alugar, você já perdeu. Pois é, Assim, esse pra mim é uma cálculo tem que conta dar. muito lógica, muito simples. Cara, beleza, coloca um pouco menos, mas pega, como você falou, um inquilino que seja mais estável, que tenha uma ficha melhor, que talvez você vai colocar um valor um pouco mais tranquilo, mas que vai justamente reduzir a questão da inadimplência, porque 2 meses é o suficiente pra você perder toda essa margem. Exato, exatamente. Esse Toda essa cálculo tem que margem. entrar. E muita gente não tem essa visão. A pessoa só quer aumentar, alugar pelo valor, maior valor. Não é tão, assim, não é tão ilógico, né? Porque ele vai estar pensando, no 30 meses, a gente está pensando em 2 anos, no mínimo, né? São 2 Aham, anos e meio, são 2 reajustes. aham, Então, reajustar 6.000 é diferente de reajustar 5.000. sim, Mas eu acho que tudo é uma balança, e tudo você tem que ponderar. Quem vai ser o seu locatário? Eu prefiro alugar para um casal mais estável do que alugar para um jovem, que às vezes vai fazer festa, que às claro. vezes vai usar o imóvel de uma outra maneira, ou talvez não vai ter o cuidado que um idoso ou uma outra pessoa poderia ter. Então, cada caso é um caso. A gente tem que analisar tudo de uma forma muito singular. E como advogado, eu sempre vou responder: depende. Depende do caso. A gente vai ter que analisar. Cada caso é um caso. Cara, massa. Hoje, pensando aqui em Balneário Camboriú, você falou sobre essa questão do timing que nós estamos passando dentro do mercado imobiliário. A gente sabe que hoje não tá tão quente, né? Assim, a gente já teve períodos de um acréscimo, uma valorização muito mais agressiva do que o que temos agora. Sim. Como que você visualiza esse momento? Olha, eu visualizo esse momento como uma coisa macro, né? A gente tá num momento do país complicado e do mundo complicado, né? Mas eu não enxergo isso como tá desacelerando tanto. Hum, Pelo contrário, eu tenho visto muitos investidores olhando para cá com outros olhos, especialmente os estrangeiros. Eu ouvi de um cliente, eu tenho um cliente francês que estava negociando com a gente aqui, e ele falou: cara, com 1 milhão de euros, eu não consigo comprar o mesmo imóvel que eu compro aqui no Sul, na Europa. com Na certeza. Europa é muito mais caro. Aham. Então, e a Europa está num momento complicado, os Estados Unidos está sempre em guerra, tem um presidente que tem algumas questões polêmicas, né? Então, assim, o mundo está muito inseguro. E eu escutei desse cliente dizendo que existe alguns lugares do mundo que não passam por isso. O Brasil é um país que está acostumado com essa polarização. Às vezes é a esquerda, às vezes é a direita. Às vezes a gente fica nesses extremos, mas a gente sobrevive, a gente continua caminhando. Passa por dificuldades, mas a gente Aham. continua indo. E o sul do país, ele é um pouco diferente. Então, e desse cliente eu aprendi que o sul do país, do Brasil, uma parte da Argentina e agora o Paraguai, que eles estão olhando muito bem, Aham. esses investidores que olham o mundo inteiro têm olhado com bons olhos para cá, especialmente porque a nossa moeda é mais fraca, então a moeda deles é muito mais forte. Eles conseguem fazer aportes melhores, Aham. comprar imóveis melhores, ter rentabilidades maiores, né? Porque Aham. comprar um imóvel de 1 milhão e ele valorizar para 2 milhões, você lucrou Pum. 1 milhão. Agora, se você comprar um de 5 milhões e vender ele por 10, você É lucrou sim. 5. Então, quanto Aham. mais você aporta, maior é a possibilidade Teu de você ter o seu retorno. retorno. Então, eu tenho escutado muito isso dos estrangeiros, de que eles têm olhado para cá com bons olhos. O mercado, ele é sazonal, ele varia, né? E
tem que tomar cuidado com essas análises de que o mercado tá caindo, o mercado tá difícil, porque ele é sazonal, ele depende. Esse ano é um ano eleitoral. A gente vai ter eleição, a gente tem Copa do Mundo, a gente tem 300 feriados. É um ano difícil, não vai ser um ano fácil. O país está passando por um momento complicado. A gente tem visto aumentos de impostos, enfim, maiores dificuldades que a gente já passou em outros anos. E a gente vem de um pós-pandemia também, né? Com a gente não pode esquecer que o mundo inteiro passou por uma pandemia. Não é algo exclusivo do Brasil, né? Não é algo exclusivo do Brasil. O mundo tá instável. Mas eu ainda enxergo aqui como um lugar que me traz segurança, que me traz rentabilidade. Pode não ser a mesma rentabilidade de alguns anos atrás? Talvez não seja. Mas eu ainda assim consigo ver isso aqui como uma mina de ouro. Mas para você, faz sentido investir, mesmo com uma taxa de juros tão alta quanto que tá agora? Faz, com certeza faz. Por quê? Porque os juros vai diminuir, mas o valor do imóvel vai aumentar. Então, é aquele meme. Aquele meme eu acho muito legal. Agora que eu tô entrando nessa coisa de marketing, eu tô adorando essa parte de meme. É o meme lá, eu devia ter comprado ano passado. Esse meme é a cara do mercado. É a verdade. É a verdade. Eu tenho visto muita gente falando, Luiz, eu vou segurar agora que a taxa de juros tá muito alta. Deixa as coisas acalmarem. Mas o que ela tá olhando agora de 700, vai estar 1 milhão, vai estar 1.200, vai estar 1.300. E vai ter quem pague. Então, sempre vai ter quem pague. O melhor dia para você comprar um imóvel era ontem. O segundo melhor é hoje. Amanhã já vai ser pior. Então, essa é uma decisão difícil, tem que ter coragem, não é fácil, não adianta você fazer de qualquer maneira, mas se você tem as condições, esse mercado aqui é sensacional. Eu sou apaixonado, eu sou fã do mercado imobiliário. Cara, eu acho que poucas coisas trazem um retorno tão grande quanto a questão do imóvel. Até porque, para os amigos da parte de finanças, de investimento, né, na bolsa, muitas vezes falam em retornos em porcentagem. Só que qual que é a grande questão do imobiliário? Cara, o imobiliário você ganha porcentagem daquilo que não é teu. Sim. Daquilo que você não terminou, não pagou 100%, né? Mas a gente tá falando de 15% ao ano, uma Selic tá bom. Mas com o imobiliário você vai ganhar 20% ao ano de algo que, de 1 milhão, que você só pagou 70? Sim. E assim, comprar um imóvel, você tem N maneiras de comprar um imóvel, né? Você pode comprar através de um consórcio, que você tá usando o dinheiro do consórcio. Você pode comprar através de um financiamento, que por mais você vai pagar juros, é o dinheiro do banco que você tá usando. Você pode comprar um imóvel num leilão, né? Você estando bem assessorado, leilão tem vários riscos, né? Você tem que estar bem assessorado. Mas no Rio de Janeiro é a principal forma que eu consigo enxergar um investidor de comprar um imóvel. Porque você compra muito abaixo no leilão. Se você estiver bem preparado, analisando o edital, né, com um advogado e tudo mais, você consegue comprar muito abaixo do mercado. Você retoma a posse desse imóvel, você faz obra e você tem um imóvel seu, pronto. E muitas vezes você pode até financiar no leilão. Mesmo no leilão. Mesmo no leilão. Tem uma coisa que é importante de ressalvar, que quando você compra um imóvel à vista no leilão, se meu lance é de 1 milhão e o lance do outro é 1,5 milhão, mas é parcelado, eu ganho porque o meu é à vista, mesmo sendo um valor menor. Isso é um fator importante de se levar em consideração quando você fala de leilão. Mas é uma das formas de você adquirir um imóvel. Você pode comprar o imóvel com financiamento, você pode comprar ele à vista. Enfim, você pode fazer uma promessa de compra e venda entre a parte. Qual foi o teu melhor case com o leilão? Meu melhor case com leilão? Ai, meu Deus, não sei. Eu já tive alguns. Mas eu acho que foi em Copacabana, na Prado Júnior. Ô, louco. Era um apartamento, assim, 2 quadras da praia. Era uma cliente que é advogado, amigo meu até, assim, sócio de um amigo meu. E a gente comprou... Ele queria comprar um imóvel detonado. E ele já estava preparado para comprar e pro risco, que existe um risco maior quando você tá no leilão. Acabou que deu tudo muito certo. A gente adquiriu o imóvel em 2 meses e meio, a gente já tinha sido emitido na posse. O imóvel tava menos pior do que a gente imaginava que ele poderia estar, porque no leilão a gente não teve acesso a esse imóvel antes, mas a gente sabia como é que era a planta, a gente sabia como é que era o prédio, a gente já tinha uma ideia, a localização, e o principal ali era a localização, porque era um ponto muito importante de Copacabana, próximo da praia, onde ele poderia rentabilizar. E acabou que não foi um case de sucesso de venda, porque ele desistiu de vender. Ele se encantou com a locação por temporada. E ele alugou... Locação por temporada? Locação por temporada. Ele mobiliou o apartamento todo, ele deixou um apartamento lindo, um quarto e sala. E ele começou a fazer rentabilidade em locação por temporada. E ele se apaixonou com ali. Ele tem uma equipezinha ali que faz a limpeza, que ajeita a manutenção, tal. E se apaixonou. Então, ele investiu, acho que 215 mil
Foi com todos os custos, né, da operação, acho que foi uns 215 mil. Peraí, ele comprou um apartamento em Copacabana por 215 mil? É um apartamento pequeno, né? Um apartamento de 40, 38 metros quadrados. Mas esse é um apartamento que hoje, do jeito que ele tá, ele não vende por menos de 650. Você tá doido. Isso é possível de fazer, mas tem estudo, tem muita coisa por trás. E locação por temporada? Qual que é a tua opinião? Gosto, dá mais trabalho, mas eu gosto bastante. A gente tá com uma questão também no nosso país, né? Atrapalhando os investidores. A gente tá com a questão agora de equiparação de locação por temporada como rede hotelaria, né? E isso foi um grande lobby aí das redes hoteleiras para dificultar e para frear. A gente tem um fator no Rio de Janeiro, eu te confesso que eu não sei se isso acontece aqui em Santa Catarina, porque eu nunca ouvi um caso disso. Ok. Mas a gente tem muito problema de locação por temporada, especialmente Airbnb, a ponto de alguns condomínios começarem a proibir a locação por Airbnb, porque a gente já viu até casos de criminosos alugarem o imóvel e fazerem a limpa no prédio. Ô, louco. Ô, louco. A gente já teve casos disso. Então, assim, locação por temporada... Graças a Deus aqui em Balneário eu nunca vi isso. Eu também nunca vi. Graças a Deus, mas a gente já teve alguns casos nesse sentido no Rio de Janeiro. E tem alguns condomínios que têm evitado. Porque é aquilo, né? Vem o turista às vezes vem beber, vem fazer festa, vem fazer arruaça, às vezes é jovem. Então... os condomínios, né, especialmente os mais tradicionais, eles têm tido bastante receio com essa questão do Airbnb, da locação por temporada. Mas eu particularmente acho um excelente tipo de investimento. Né? Especialmente nessas regiões turísticas, né? Porque você tem uma rotatividade boa. E na época da alta temporada, né? Aqui em Balneário Camboriú, Ano Novo, a gente ganha muito dinheiro na locação por temporada, né? Cara, eu vou te falar. Eu tive uma experiência... Na verdade, 2 experiências no meu apartamento de Camboriú. Coloquei pra alugar no anual, sem uma empresa tão consolidada quanto a sua. Só tive dor de cabeça. Imagino. Só tive dor de cabeça. E assim, esse apartamento eu já alugava ele no Airbnb. E eu tirei do Airbnb e falei assim, não, eu quero fazer essa tentativa do anual lá. Cara, as 2 vezes que eu coloquei ele, tomei prejuízo, os caras saíram sem pagar, o apartamento ficou virado um ar. Sim, ó, foi só dor de cabeça. Aí esse apartamento eu voltei ele pro Airbnb, graças a Deus tá dando certo. O apartamento de Itajaí, desde que ficou pronto, coloquei na locação anual com uma boa empresa. E roda liso. Todo ano a mulher me liga assim, pra quanto que a gente vai reajustar esse ano? E graças a Deus, assim, nunca tive dor de cabeça, sempre tranquilo. Então... o que eu entendo disso? Mais do que a maneira que é feito, é como, assim, mais do que o formato, né? Se é anual, se sim. é a maneira que é feito e quem que tá cuidando, né? Com certeza. Quem tá cuidando. Então, aqui na nossa região, o Airbnb, ele tem facilitado muito as coisas, porque você consegue uma rentabilidade muito maior. E tem alguns pontos, né? Por exemplo, você tem um apartamento aqui, vamos supor que você compre um apartamento aqui entre Brasil e Atlântico, um apartamento legal. Só que você só vem pra cá 3, 4 vezes no ano. E que é o caso de muita gente aqui da região. O que acontece? Você fica com o apartamento fechado o ano todo. Quando você chega aqui pra usufruir dele, pra desfrutar, aí tá cheio de cupim. Ou senão tá com cheiro de fechado, tá? E o Airbnb entra justamente nesse ponto, né? Fazendo com que potencialize o seu patrimônio e que você possa, quando você vem pra desfrutar, de fácil para desfrutar. Mas eu concordo totalmente contigo. E, tem muitos condomínios aqui que, inclusive, já bloquearam isso. Por quê? Porque é feito de forma errada. É feito sem ter o devido cuidado, né? Aí dá problema. Aí... Sim. Até falando desse exemplo que você deu, eu uso imóvel 3 vezes por ano. Eu tenho um caso muito interessante em São Paulo, de uma cliente que é uma grande amiga minha, que ela trabalhava na Europa, veio pro Brasil, foi transferida para São Paulo, mas ela sempre morou no Rio e ama o Rio de Janeiro, né? A família é do Rio e tudo mais. E ela tava indo para São Paulo, ela trabalhava 2 vezes por semana em São Paulo. E toda vez ela pegava um Airbnb, eu ficava num hotel e tudo mais. Ela falou, Luiz, cara, eu quero comprar um imóvel pra eu ter aqui. O que você acha? Faz sentido eu ter um imóvel? Eu falei, olha, vamos, primeiro ponto você vai usar esse imóvel para locação? Não, minha situação é essa, eu uso 2 vezes por semana, às vezes eu não vou um mês, às vezes fico um pouquinho mais, eu não vou constantemente para esse apartamento. Então, faz sentido eu comprar? O que eu faço? Falei, olha, se você puder usar para locação por temporada, faz sentido, porque você vai usar o imóvel quando você quiser. E no período que você estiver longe, tá rentabilizando. você tá rentabilizando.
E no final das contas, o case dela é tão interessante que com os aluguéis da temporada, ela paga o financiamento dela. Então o imóvel dela sai, entre aspas, pago pelos próprios locatários. Então é muito legal. Ela tem o imóvel dela, ela não Aham. tem mais gastos agora com a locação do imóvel, que ela ficava em São Paulo. Aham. E agora o apartamento dela sai 0 a 0 com os aluguéis dela. Às vezes ela tem até lucro em cima disso, dependendo do mês, dependendo da época. Aham. Então é muito interessante. Você tem muitas formas de rentabilizar no mercado imobiliário. O importante é você saber ou estar muito bem assessorado. Por isso que, como diz um amigo advogado meu, a resposta é sempre... Depende. Isso aí é primeiro período de direito, a resposta depende. Sempre depende. Cara, show de bola. Pô, a gente tá já encaminhando pro final desse podcast, desse episódio. Queria saber agora, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu esse podcast até o final. São 2 recados que você vai dar. Primeiro, construção de patrimônio. Qual que é a sua mensagem para quem está iniciando, para quem ainda não tem o primeiro imóvel e que sabe que é um passo importante, mas que talvez está com medo ou porque não tem muitas vezes o recurso total necessário? Qual que é o recado que você pode dar para essa pessoa? Olha, um recado que eu posso dar para essa pessoa é se qualifique, estude, aprenda mais. Junte mais dinheiro, aumente a sua renda. Não dependa só da expectativa ou do mercado imobiliário como única e renda exclusiva. Ele é um investimento, como qualquer outro. E não se precipite, não se compare. Faça com seu tempo, ore, procure a proteção. Esse é o principal recado que eu posso te dar. Procure Deus, procure uma orientação, esteja bem assessorado. E não faça nada de pensando naquele ímpeto. Faça uma coisa pensada, estude. Se você está no primeiro imóvel, pensa direitinho. Pensa o que você gostaria de fazer com esse imóvel. Bota um norte. E com esse norte você vai direcionando exatamente para onde você vai caminhando. Às vezes você vai um pouquinho mais para a direita, às vezes você vai um pouquinho mais para a esquerda. Mas coloca um norte nesse sentido. Acho que seria essa a dica que eu dou para quem está entrando no mercado imobiliário. Não se precipite. Estude, entenda exatamente o que você quer, colhe nas pessoas certas, consulte as pessoas certas, tenha os assessores certos, porque eu tenho certeza que o mercado imobiliário pode te dar muito dinheiro, você pode ter experiências muito legais. E o mercado imobiliário vai virar o seu lar também, né? Todo mundo mora num imóvel, né? Sim, sim. E é num imóvel que a gente tem as nossas grandes experiências, até familiares, né? Grandes memórias. Eu nunca vou esquecer o imóvel que nasceu minha filha. Né? Então, esse imóvel, pois não vai ser o imóvel que eu vou ficar o resto da minha vida. Mas eu sempre vou ter um carinho especial pelo Guirlandaio no Novo Leblon. Ele sempre vai ser o prédio onde nasceu a minha filha, onde eu estava quando a minha filha nasceu. Então, essas experiências são interessantes. O mercado imobiliário ele é muito completo. Cara, que massa, né? A gente falando aqui de construção de patrimônio, mas vai muito além disso, né? Muito além, muito além. Muito além disso. Acho que talvez por isso que eu seja tão apaixonado assim, pelo mercado, porque é um leque tão grande de coisas que você enxerga, de vivências que você tem, de pessoas e histórias. Acho que o que eu mais gosto de quando eu vendo um imóvel, eu vendi um agora, em janeiro, no America's Park, para um casalzinho que tem um filho. E vão ser meus vizinhos, né? Que é um condomínio perto lá, a gente ficou brincando. E eu fiquei tão feliz de ver eles com os planos deles, de ter o segundo filho. E eles já compraram um apartamento porque tinham um terceiro quarto ali, eles precisavam de um escritório, precisava de mais um quartinho ali. Acho que assim, concretizar sonhos é uma parte que me encanta da minha profissão. E ajudar as pessoas a realizarem esses sonhos é muito, muito legal. Porque um imóvel, no final das contas, ele é mais do que um patrimônio. Ele vai ser uma experiência, ele vai ser memórias. Então, o imóvel, é muito mais do que dinheiro. Ele pode trazer coisas muito mais especiais do que simplesmente ganhar dinheiro. E aproveitando esse gancho, deixa uma mensagem final para quem acompanha esse episódio aqui até o final. Aí é uma mensagem que está no teu coração, um recado que você queira passar. Um recado final para que eu gostaria de passar olha, estude o mercado imobiliário, pesquise, porque eu me apaixonei pelo mercado imobiliário. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Posso te falar tranquilamente que meu maior privilégio é ser cristão. Esse é o meu grande diferencial. Eu tô com o Papai do Céu aí me assessorando, é meu grande assessor aí, me ajudando em todas as minhas decisões, me ajudando com tudo. Então, um recado que eu posso te dar é: se aproxime de Deus, estude o que você gosta de fazer, se capacite cada vez mais, aumente a sua renda para você poder alcançar novos passos, alcançar novos voos e dar passos maiores. Enfim, acho que é um recado que eu posso dar. Procure Deus, estude, se capacite,
confie, faça o seu melhor, seja honesto. Eu tenho certeza que vai dar certo. E para finalizar, você, assim, para quem tem patrimônio, para quem já tem um certo número de imóveis e que talvez precise de alguém que possa fazer a gestão desse patrimônio, que possa alugar, possa ajudar, talvez até numa transição, compra, venda. Pô, venda teu peixe Faz agora, um meu merchan? amigo. Bom, eu sou gestor da Pison, administração de imóveis. A gente está há 60 anos aí, como a gente falou, no mercado imobiliário. Começou com meu avô. É uma empresa de uma família que é viciada e apaixonada pelo mercado imobiliário, que fez seu patrimônio com o mercado imobiliário. A gente busca dar toda a assessoria, tanto na parte financeira, quanto na parte comercial, quanto na parte jurídica do seu imóvel, do seu patrimônio imobiliário. Então, se você precisa de alguém para te assessorar na sua locação, na sua administração, na sua venda, pode contar com a Pison, que a terceira geração está pronta para te ajudar da melhor forma possível. Show de bola. Bom, muito obrigado, Luiz, É um por ter prazer. participado desse podcast, por ter aceitado esse convite. Agora tenho mais um amigo que se chama Luiz. E, enfim, que espero mesmo que Balneário Santa Catarina continue sendo, né, um lugar muito especial para você e para tua família, viu? Amém, amém. E para Obrigado. você que assistiu esse episódio até o final, bom, espero que você tenha aprendido muito, que você tenha anotado. Você tem aqui uma excelente pessoa para que você possa entrar em contato, também poder saber um pouco mais. A gente vai deixar aqui o Instagram dele para que você possa seguir nas redes sociais e acompanhar um pouco mais do trabalho. E também, mais uma vez, quero agradecer a tua companhia, a tua audiência e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Vamos dar um tchauzinho para aquela câmera aqui do meio, ó. Tchau, tchau. Valeu!